pelanca caindo aqui por baixo, Michele. Nossa, você sabe quando que eu vou usar essa saia de novo? Nunca mais. Amiga, olha isso aqui, Michele. é porque você estava sentada, é a marca da cadeira, jumenta. Não é beicinho aí, não. É a marca da cadeira. Pode falar, vai pro ar, né? Ai, gente, abre aí o que a gente tem que falar, amiga. Voltei! Voltamos! Hoje a gente vai falar sobre o que, amiga? Cirurgia bariátrica! Se você fez, se você não fez, se você quer fazer, se você tem dúvida, a gente vai contar o nosso relato, a nossa história, o método que foi usado e as diferentes formas que a gente chegou até a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque mesmo que você faça pelo convênio, existem caminhos diferentes para você chegar até essa cirurgia. O meu foi um, da Daiane foi outro. Então a gente vai contar num vídeo só, ou talvez em dois, porque em alguns talvez fique longo. A gente fez uma lista do que a gente vai falar, mas vai sair mais ou menos assim. Eu vou falando, fazendo a pergunta, a Daiane vai falando e eu vou contando um pouquinho da minha história. Sempre primeiro ela, depois eu, porque o canal é meu e eu quero também, assim. Acabou. Vamos lá. Primeira coisa é, o que deu na sua cabeça de você, o que virou na sua cabeça, a chavinha que virou de você falar assim, eu vou fazer a cirurgia, e como foi que você pensou em fazer e você começou a correr atrás, até o dia que você falou, hoje eu vou operar. Qual foi a chave? Gente, deixa eu falar uma coisa, ali naquele quadro, é ela, não sei se dá pra ver direito, mas eu vou pôr a foto aqui, é ela antes de operar. Vou pôr foto minha também, vai ter antes e depois de todo mundo. Esse ser não contou pra ninguém. E aí, de repente, esse ser colocou assim na internet. Eu fui ali renascer e já volto. Eu falei, ela vai operar. Ela não me contou. Mas na verdade, a gente tava bem distante, né? A gente tinha acabado de voltar, é verdade. Foi um ou 2 meses só. Isso. Um parênteses aqui rapidinho, este ser aqui a gente estudou junto há muito tempo. Só que aí nos percalços da vida, nas trajetórias, cada uma seguiu o seu rumo. Então, ela ficou lá no bairro, eu casei, saí de lá, então a gente perdeu o contato. E aí, por conta, acho que dessa cirurgia, né? Foi por causa dessa postagem, você veio falar comigo, não foi? Foi isso mesmo. Eu fiz a postagem, fui ali renascer e já volto. Eu não sei se foi exatamente isso. A gente vai buscar lá no Face e a gente coloca aqui. Foi por causa dessa postagem que aí ela me chamou, a gente começou a conversar e aí o contato, a reaproximação aconteceu. Eu já tinha muito bem claro dentro de mim, dentro da minha cabeça, que eu queria muito fazer essa cirurgia. Porque teve uma parte da minha vida que eu era muito ativa, né? A época de escola, você que me acompanhou também muito, eu era muito ativa. Então, tudo que tinha de esporte eu tava no meio, era fanfarra eu tava no meio, onde tinha bagunça eu tava no meio. E aí eu atingi a maioridade, fui morar sozinha, tudo aquela correria de escola acabou. Eu treinava também, parei de treinar, comecei a trabalhar à noite, então minha vida virou. Com isso, a gente só come e dorme, sedentarismo total, e eu comecei a engordar. Engordei muito. E aí, assim, eu olhava pro espelho, tentava achar a pessoa que eu era antes, mas eu só via, tipo, aquele reflexo no espelho que não me agradava muito, assim, né? Então eu olhava pro espelho e procurava a pessoa que eu era antes. Então dentro de mim, eu já tinha muito convicta de que eu queria fazer. Era uma cirurgia que eu queria muito fazer. Porém, porque quando você vai atrás dessa cirurgia, eles pedem pra você fazer um acompanhamento psicológico é verdade, de 2 anos. Isso. Então, assim, tem toda uma trajetória que é necessário, que é muito importante fazer se você não tem essa convicção. Você tem que ter um histórico com psicólogo, você tem que ter um histórico com endocrinologista, você tem que ter históricos de tratamento de no mínimo 2 anos. De no mínimo 2 anos. Então, assim, eu já tava muito convicta do que eu queria pra mim, assim, eu queria muito fazer essa cirurgia e eu sentia dentro de mim que eu queria, que eu não precisava fazer aquilo, não precisava ter esse acompanhamento, eu tava muito certa das minhas vontades. Mas que fique muito bem claro aqui que, assim,
não é 100% das pessoas que tem isso. Então, é muito importante, sim, o acompanhamento psicológico, é muito importante o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né? E aí, assim, como para todos os lados que eu pesquisava, sempre tinha que ter esses 2 anos mínimos aí de tratamento, eu não tinha paciência, eu não queria passar por isso. E aí essa vontade ficou muito dentro de mim, assim. Até um certo dia, trabalhando, eu vi duas meninas conversando. Escutei, assim, eu nem conhecia, tá, essas meninas, porque eu tava indo lá fazer um trabalho num determinado dia, num lugar que eu não conhecia ninguém, e eu vi elas conversando sobre esse assunto de bariátrica e tudo mais. E aí, enxerida que sou, sempre fui, quem me conhece sabe. Falei, oi, tudo bem? Prazer, né? Vem aqui, fui lá, me apresentei e perguntei sobre o que elas estavam falando e tal. E elas explicaram que nesse Instituto Salé, eu passei pelo Instituto Salé, em São Paulo. Não precisava ter esse acompanhamento, né? Porque lá eles tinham uma equipe pedagógica, uma equipe multidisciplinar que fazia todo o seu acompanhamento. Então lá tinha o cirurgião, o endócrino, a nutricionista, o psicólogo. Então eu passei por lá e que não precisavam desses 2 anos de acompanhamento para indicação de cirurgia. Eu falei, pensei em uns 20 dias, né, mais ou menos, vou ou não vou. E aí eu fui pra ver qual é. Marquei a consulta e fui lá ver qual era, se era realmente isso. Já pensando que se precisasse ficar 2 anos, eu já ia desistir dali, né, porque eu não tenho essa paciência real. Quando eu cheguei lá, era só pra fazer. Ele me deu as guias, mediu meu IMC, me deu as guias para fazer todos os exames e falou, olha, faz os exames e volta que aí a gente, dependendo da situação, do estado que você tá, a gente marca a cirurgia. Eu falei, é só isso? Ele falou que era. Não, é só isso. E aí, enquanto você faz todo esse processo de exames, você vai passando pelo psicólogo aqui da clínica, pela nutricionista e tudo mais. E aí a gente faz dessa forma. Aí eu perguntei pra ele quanto tempo, em média, uma pessoa levaria pra fazer todo esse processo. Ele falou que, em média, 3 meses. Falei, então, em 3 meses, eu volto aqui no máximo. Aí ele deu risada, falou, então tá, né? Então tá. 2 meses e meio, mais ou menos, eu já tinha feito todos os exames. E aí eu voltei lá porque era uma vontade muito grande, era uma convicção muito grande que eu tinha muito dentro. E exame pra caramba, por isso demorou tanto tempo, porque até marcar tudo, até ser resultado de tudo, demora. Polissonografia, Nossa, você lembra os nomes? Tudo, polissonografia, tudo. Eu tenho uma pasta enorme, assim, enorme de exame. Exame pra dar com pau. Acho que dá até uma outra pauta, um outro vídeo, se vocês quiserem detalhes de exames, alguma coisa, comenta aqui embaixo. A Daiane faz porque eu não lembro. Que a gente faz, não tem problema. Eu tenho todos os meus exames marcados, guardados, aliás, eu tenho todos os exames guardados. A gente faz, não tem problema. E aí eu fiz. Eu não contei pra ninguém. Meu esposo que me acompanhou em todas as consultas, os exames, tudo. Tinha dia que eu marcava 3, 4 exames no mesmo dia. A única pessoa que eu cheguei e falei, olha, eu tô começando a fazer um processo pré-operatório pra bariátrica, foi o meu coordenador na época. Que aí ele precisava saber o porquê que eu tava me ausentando tanto. Então ele sabia. E o meu esposo. Ninguém mais, minha sogra, minha irmã, minha família, ninguém. Eles ficaram sabendo 5 dias antes da cirurgia. Quando eu marquei a cirurgia, aí eu fiquei sabendo, quer dizer, né? Quando eu marquei a cirurgia, aí foi que eu fui comunicando a todo mundo, assim. Foi isso? Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso. Acho que é isso. Não, mas você falou uma coisa importante, que é assim, que são 2 anos de histórico que você precisa ter. E a Daiane não teve essa paciência. Por que a gente fala que é importante que você tenha ou que você procure uma ajuda psicológica antes de operar? Existem casos de quem fez a cirurgia bariátrica não se reconhecer depois que perde muito peso e ter o psicológico bastante abalado, que não foi o nosso caso. Mas existe. Existe gente que não se reconhece, gente que tem problemas psicológicos. Então, faça umas 5, 6 sessões, dependendo do psicólogo, que ele achar melhor, ou até mais, antes de operar, junto com o processo mesmo, de que você está com documentação, exame, faça, porque você vai precisar de um acompanhamento, porque a diferença em pouco tempo é muito grande. Façam esse acompanhamento pré e pós-cirúrgico também, porque a mudança, ela é muito grande. É uma cabeça velha num novo corpo. Então,
você consegue trabalhar todas essas mudanças, todas essas vontades, porque você vai olhar todo mundo comendo ali, horrores, coisas que você até semana passada comia muito, muito bem. E aí agora, como que você consegue trabalhar isso? Sim, porque o corpo, ele muda, você emagrece, mas a cabeça continua pensando como cabeça de gordo, não adianta, né? Então é bom esse psicológico aí, esse acompanhamento psicológico. O meu foi um pouquinho diferente, daí ele procurou uma instituição que cuida dessa parte, o meu foi um pouquinho diferente. Eu estava pensando sobre cirurgia bariátrica alguns meses antes de eu tomar a atitude de procurar um médico. Por quê? Porque se falava demais em cirurgia bariátrica. Eu operei em 2016, então foi final de 2015, ali, meados de 2015, foi quando eu comecei a pensar e se falavam muito, todos os artistas fazendo, enfim. E os meus tios fizeram. E aí eu vi que eles emagreceram muito também. E eu não tinha intenção de procurá-los, né? De procurar um médico e de fazer. Por quê? Porque quando eu tinha, sei lá, acho que 19 anos, eu procurei um médico e eu citei a cirurgia bariátrica, eu procurei um endócrino na época. E eu citei a cirurgia bariátrica. E aí ele falou pra mim, não, imagina, você não precisa. Eu não te indicaria para uma cirurgia bariátrica. Você vai para uma academia, procura uma nutricionista. E aí, mais ou menos com 19, 20 anos, né, por aí. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu achei que eu não tinha... Porque era falta de vontade sua. Que eu não tinha peso suficiente pra fazer, enfim. Eu, infelizmente, sou obrigada a dizer que foi até um péssimo profissional. Por mais que eu não tivesse peso pra uma cirurgia bariátrica, a forma com que ele falou não foi muito legal, porque eu fiquei com isso na cabeça. Só que passaram-se quase 5 anos e eu ainda continuava com aquilo na cabeça, só que o meu corpo ele aumentou muito mais. Então eu falei, eu não vou correr atrás disso pra eu escutar do médico, de qualquer outro médico que eu escutei. Não, você não precisa, pra você não vai dar certo. Se esforça que você consegue. Por quê? Porque junto comigo vem a baixa autoestima, como a maioria das pessoas que sofrem de obesidade. Então eu sempre achava que comigo nada dava certo. Então eu falei assim, não vou correr atrás porque não vai dar certo comigo. Tanto que depois de operada, eu demorei pra emagrecer. Eu falei, não deu certo. E aí, enfim, não procurei. Só que esse ser postou lá, né? E aí eu falei, ela foi operar. Você operou quando? Novembro? Novembro. Acho que foi dia 3 de novembro. Aí a gente começou a conversar sobre isso, ela operou e tal. E aí, quando foi em janeiro, eu fui pra cidade da minha mãe, lá onde moram esses meus tios que são operados. E aí, lá, conversando com eles, ele falou, vamos no Dr. Luciano, vamos no meu médico e você vai conhecer, deixa ele conversar com você, pra mudar aquela cabeça que eu tinha. E daí nós fomos. Chegou lá, eu conversei com o doutor, ele me pesou, mediu o IMC, sei lá, acho que foi quase 2 horas de consulta, porque é bem demorado. E aí ele conversou comigo e falou assim, você quer tentar? Vamos fazer os exames. Só que até então eu ia fazer de uma maneira particular. Ele passou os valores dele, tudo certinho. E aí eu falei, ok, doutor, vamos fazer o seguinte, vou levar os valores, vou levar as guias dos exames e aí eu vou conversar, né? Vou fazer as contas, vou ver se eu consigo operar particular. E aí quando ele começou a preencher as guias de exames e ele deu aquele monte de papel na minha mão, eu falei assim, nossa, olha o que eu soltei, porque Deus, ele é maravilhoso. Eu soltei assim, falei, meu Deus, quanto exame. Ele falou, é bastante exame. Aí eu falei assim, eu acho que meu convênio não vai cobrir tudo isso de exame. E ele, você tem convênio? Falei, tenho. Qual que é o seu convênio? Bradesco, deixa eu ver a carteirinha. E mostrei a carteirinha e falou, e começou a rasgar as guias. Assim, falei, não, o processo agora é outro. Nós vamos tentar pelo convênio. E aí ele preencheu de novo nas guias de exames do convênio. Ele falou, você vai fazer os exames, vai encaminhar pra mim e a gente vai dar entrada num convênio. E assim foi. Eu fiz os exames, fui nele em janeiro, operei em maio. Então, assim, foi o tempo mesmo de fazer todos esses exames e pegar os resultados. E aí, quando eu tava com todos os resultados na mão, eu enviei por correio, porque eu moro em São Paulo. E ele é do Paraná. Então eu falei, eu quero operar com ele, então eu vou operar lá. E aí enviei pra ele.
recebemos coisa de, sei lá, uma semana depois, a carta negativa do convênio. O convênio não queria fazer a minha cirurgia porque... Eu não te contei essa parte, minha. Eles negaram. Você não vai fazer porque você não tem nenhuma doença de gordo. Não apareceu nada. Não apareceu uma pressão alta, um diabetes, nada. Eu era aquela gordinha saudável. Então não tinha nada. Na hora que ele me ligou e me falou isso, se eu te contar que eu bati o carro, acho que o Paulo não sabe disso até hoje. Nesse dia, agora ele vai saber. Nesse dia, eu bati o carro. De tão nervosa que eu fiquei, eu chorei muito. Falei, não acredito, doutor, e agora, né? O que a gente faz? Ele falou assim, vamos esperar aí 15 dias a um mês no máximo e você vai repetir todos os exames. Eu tô te enviando de novo as guias. E aí nós repetimos todos os exames e aí mandamos de novo. Quando chegou lá, acho que nessa diferença de 15 dias a ansiedade aumentou tanto, não sei se eu comi mais, o que aconteceu, que constatou uma gordura no fígado. Eu estava com gordura no fígado, foi o que me salvou, foi o que falou, ok, você precisa fazer porque realmente você tem um problema, né? E aí foi aonde o convênio liberou. E aí o médico ligou, Kelly, tá liberado, quanto que a gente pode fazer? Oi? Como assim? Como que funciona? Não, tá liberado. Funciona o seguinte, você vem pra cá e a gente opera. Eu não tava preparada pra esse passo. Aí tá, não, porque até então você foca, porque, gente, é muito exame, de verdade. Você foca só naquilo, porque é muita papelada, é muito burocrático. E aí eu falei, tá, calma, deixa eu me organizar que eu vou ver o que eu faço. No dia seguinte já liguei pra ele. Falei, ó, tal dia eu tô indo pra aí, quantos dias, né, eu preciso ficar aí no Paraná, de repouso e tal, e conversei com ele, liguei pra minha mãe e fui. Gente, chegou o dia da cirurgia. Amiga, e aí? Medo, ansiedade, nervosismo, tudo. Pra você não? Nada. Tranquila. Mentira. Eu acho que o Evandro tava mais nervoso que eu, mas ele sempre foi de segurar muito, assim, sabe? Tipo, ele sempre foi de me tranquilizar muito, assim. Eu acho que era uma vontade tão grande de fazer, e não era por estética, sabe? Eu acho que era por saúde. Assim como você, os meus exames não deram comorbidade nenhuma, assim, nenhuma. Mas o meu convênio cobriu de primeira, né? E chegou no dia da cirurgia, era uma vontade tão grande de sair daquele status que eu tava, sabe? Daquela situação inteira que você não tem mais vontade. Eu não conseguia subir escada. Nossa, o emocional também pega. O emocional pesa. Você tem toda uma vida ativa que você tinha antes, que você buscava, né, no passado, e que com essa doença, com a obesidade, você perde totalmente. Então, assim, quando chegou no dia da cirurgia, a minha sensação era de alívio, assim. Eu sabia que eu não ia sair do centro cirúrgico magra, óbvio, que tinha todo um processo pela frente, mas eu tava tão disposta àquilo que eu tava muito tranquila. Eu tava tipo, vamos, gente, pelo amor de Deus, eu já demorei muito pra chegar aqui, vamos lá. Então era muito isso, assim. Então, no meu caso foi assim, eu deixei meu marido e meu filho aqui, minha sogra cuidando dos dois, assim, da casa e fui. E então eu fui muito tranquila, porque eu sabia que ia ficar tudo bem na minha casa. E lá quem ia cuidar de mim era minha mãe, né? Eu tava com os meus tios, enfim, que fizeram. E aí eu fui pra Santa Casa. Eu tinha que internar às 4 da tarde, porque a minha cirurgia era às 6 da manhã. Daí eu cheguei lá às 4 da tarde, super rápido. 10 minutos da papelada, me levaram pro quarto e você tá internada. Acabou, não teve um pré-operatório assim, a partir de agora você vai tomar tal medicamento na veia. Isso é legal, é bacana falar. Eu não tive, mas tem gente que tem. Então, assim, eu não tive um negócio assim de, você vai internar porque a partir de agora você vai ficar só no soro. Ou a partir de agora você vai tomar tal medicamento. Não, internei e aí veio as refeições normais. Quando foi umas 9 horas da noite, o médico foi me ver. Foi me ver, falou da expectativa, falou um pouquinho de como que ia ser e fez até uma brincadeira, gente. Brincadeira. É de médico pra médico. Tem médico que pede dieta líquida antes. Tem meu médico, ele fez uma brincadeira, ele falou assim,
na hora que ele tava saindo, se quiser pedir uma pizza, eles entregam aqui no hospital, é agora. Sua hora é agora, assim, porque é a última vez. Não é a última não, você vai voltar a comer pizza. Mas assim, porque assim, meu médico não teve um pré-operatório de medicamentos, não teve um pré-operatório de nada na veia, de alimentação, nada. Você teve algum? Tive. Eu não tive. Tive a dieta líquida. O meu médico, ele não passou dieta líquida no pré-operatório. E o pós-operatório, eu acho que foi 1 semana só de dieta líquida. Não. Tem gente que fica 30 dias, né? Eu fiquei 30 dias. Dieta líquida? Pra passar pra Não.